ter aqui. Então, eu concedo a palavra ao presidente da Federação dos Contabilistas dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, senhor Dr. Luiz Sérgio da Rosa Lopes. Muito bem, presidente Valdir Moca. Eu, quando recebi a convocação, veio na mesma que eu apresentasse o discurso por escrito, e assim o fiz. Parece que vai entrar nos anais e no registro do Senado. Então, eu vou procurar me cingir aos 10 minutos. Não fiz essa contagem ao redigi-lo, mas tentei abordar de modo sucinto e abrangente também toda a questão. Como é do conhecimento de todos, essa audiência pública tem o objetivo de discutir a aplicação do parágrafo 2º do artigo 12 do Decreto-Lei 92/95, de 27/5/46, introduzido pela Lei 12.249, de 11/6/2010, que retira do técnico em contabilidade, a partir de 1/6/2015, o direito de registrar-se nos conselhos da classe e, portanto, de exercer de forma livre e autônoma a sua profissão. Sem muita erudição, pretendo mostrar a importância e a transcendência do técnico contábil na formação profissional da nossa classe e na sua prática cotidiana. A contabilidade, os registros de fatos e atos do cotidiano, sempre fizeram parte da história da humanidade. Esteve presente e registrada nas cavernas da antiguidade, através de riscos e rabiscos que indicavam a contagem de algo, ou de números de membros da tribo, ou coisa similar. Ao longo dos séculos, foi praticada por aqueles que possuíam uma mente mais racional e dedutiva. Nos tempos mais próximos ao nosso surgimento como nação, os operadores da contabilidade se tornaram mais presentes e imprescindível a mensuração da nossa riqueza, o que Pero Vaz Caminha fez com brilhante descrição do nosso descobrimento. Observa que 4 anos antes ao descobrimento do Brasil, o frei italiano Luca Pacioli editou em Veneza, grande centro comercial na época, um livro sobre a forma de escrituração contábil, denominado Partida Italiana, que se consagrou como partida dobrada, espinha dorsal até hoje dos registros contábeis. Frei Luca Paciolo era um religioso que aprendera contabilidade de forma autodidata, e contribuiu definitivamente para o futuro da contabilidade. Durante todo o Brasil colonial e império, a contabilidade, quer a pública, quer a privada, foi exercida por pessoas que detinham o conhecimento através do aprendizado com outrem, ou observando como se praticava a arte da escrituração. No Brasil colônia, em particular no tempo das capitanias hereditárias, os guarda-livros eram designados pela coroa em Portugal e exercida por pessoas da confiança do rei, independentemente de possuírem algum conhecimento contábil, e que aqui se tornaram autodidatas e prestavam conta à coroa e subsidiariamente aos donatários. A obrigação legal da escrituração contábil, da forma geral, foi imposta pelo Código Comercial de 1850, de forma minuciosa para a época e de maneira uniforme os procedimentos para os registros contábeis. Em razão deste código, surgiu a necessidade de ampliação do mercado de trabalho e, portanto, da criação das escolas práticas de comércio para a formação de pessoal. Deixava de ser apenas uma atividade que se aprendia nas corporações de ofício ou se praticava de forma autodidata. Já em 1856, publicava-se uma das primeiras obras sobre guarda-livros brasileiros, de autoria do guarda-livro, lembre-se, guarda-livro, José Rodrigues Vieira. Na sequência de outros autores, Regras da Escrituração Contábil, 1858, Noções de Escrituração Mercantil, 1864, Manual Técnico Prático do Guarda-Livro, e assim sucessivamente, até 1899, foram publicadas 16 obras sobre escrituração mercantil, na sua absoluta maioria produzida por guarda-livros. A obra de maior destaque chama-se Tratado de Escrituração Mercantil, de 1887, com 20 edições. Fato excepcional na época, escrito por Veridiano de Carvalho, um guarda-livro. Fundaram-se escolas e academias de comércio no Rio, São Paulo, Salvador e em várias capitais do país. Juiz de Fora instalou a primeira academia de comércio, todos para a formação de guarda-livros. O primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado no Rio de Janeiro de 17 a 27 de 8 de 1924, entre outras decisões, definiu como prioritário para a profissão: 1. Reconhecimento expresso de 3 funções básicas no campo contábil: o contador, o guarda-livro e o perito.
Urgência na regulamentação profissional em base rigorosa. Criação das câmaras de contabilidade, hoje conhecidas como conselhos. Posteriormente ao Congresso, várias regulamentações legais sobre a profissão foram emitidas pelo Poder Público, graças à intensa participação do senador João Lira Tavares, operoso parlamentar que sempre participou das reivindicações da classe, que inclusive presidiu o primeiro Congresso brasileiro. Finalmente, em 27 de 5 de 1946, é assinado pelo presidente Dutra o Decreto-Lei 9.295, que consolidou a legislação existente e tornou-se a Lei de Regência da Profissão. Este decreto atendia às aspirações do Congresso de 1924, definindo as prerrogativas dos contadores, bacharéis em ciências contábeis, e dos técnicos em contabilidade, antigo guarda-livros. Este decreto regeu harmoniosamente os dois segmentos da profissão até a malfadada Lei 12.249, de 11 de 6 de 2010, que rasga a lei de regência. A esdrúxula Lei 12.249 é fruto das aberrações legislativas que ocorrem em nosso país, por iniciativa daqueles que querem atender interesses minoritários na nossa sociedade. Ela é produto da conversão da medida provisória de número 472 de 2009, que destinava-se a tratar de incentivos para a infraestrutura da indústria petrolífera, e transformou-se numa miscelânea suspeita ao incluir mudanças no DL 92/95, assim como outros, e até no programa Minha Casa Minha Vida. Uma miscelânea que se transformou aquela medida provisória. Este odioso cerceio da liberdade do exercício da profissão de técnico em contabilidade, perpetrado por esta lei a ser aplicada a partir de 1 de 6 de 2015, agride o interesse da sociedade brasileira, agride e vai contra a própria proposta do governo de ampliar o ensino técnico, viola os direitos fundamentais do homem poder exercer livremente seu ofício e rasga a nossa Constituição, que garante o livre trabalho segundo a formação profissional. No Brasil, hoje, militam como técnicos em contabilidade, devidamente registrados em seus conselhos, 187.746 brasileiros, dos quais 120 mil homens e 67 mil mulheres, perfazendo ambos 38% do universo de 488 mil profissionais da contabilidade em atividade. Esses 187.746 não serão substituídos após junho de 2015. Estará fechado o acesso a 187.746 brasileiros nos próximos anos ao exercício da profissão de técnico em contabilidade. A quem interessa esse cerceio? Aos bacharéis em ciências contábeis? Eu sou bacharel, a mim não me interessa. Se for a eles, estão cometendo um grande equívoco, pois o mercado encontrará outros caminhos para suprir a carência dos técnicos e, por consequência, a substituição dos próprios bacharéis. O mercado é dinâmico. Aos grandes escritórios de contabilidade, se imaginam sufocar os pequenos escritórios, na sua grande maioria dirigidos por técnicos, suprimindo a concorrência para aumentar o faturamento, estão enganados. O mercado encontrará outra solução, até suprimindo a obrigatoriedade da escrituração contábil, que, aliás, vem ocorrendo regularmente nos últimos tempos. A tentativa de retirar a escrituração contábil, de acabar com a escrituração contábil para micro e pequenas empresas, etc. Aos grandes empresários, não creio, pois, reduzindo-se a oferta de prestadoras de serviço, aumentarão seus custos de administração pelo aumento dos preços impostos pelo cartel dos bacharéis. Aos governos federal, estadual e municipal, também não creio, pois os contabilistas, hoje, como sempre, foram e são os maiores e melhores auxiliares do fisco, concorrendo na melhora da arrecadação tributária e sua compreensão. A quem interessa, então? Interessa uma minoria de áulicos, com representantes de todas as correntes, repito, minoria nos seus próprios segmentos, que julgam ganhar com a supressão do técnico, tais como pseudo-educadores que faturam alto com suas escolas de nível universitário, em contabilidade, medíocres intelectuais da classe que julgam ser a presença dos técnicos fator de depreciação da profissão. Grandes empresas de contabilidade que querem, a qualquer custo, centralizar o setor. Os sempre insatisfeitos com tudo, os que pugnam pelo quanto pior, melhor.
O parágrafo 2º do artigo 12, incluído no DL 92/95, pela Lei 12.249, é tudo que esse interesse escuso almejava. E esta não é a primeira tentativa, senador, de exclusão dos técnicos, mas é a melhor sucedida até o momento. Em 1982, a extinta Comissão de Enquadramento Sindical do Ministério do Trabalho, ao decidir no processo MTB 320.906/81, retirando o técnico contabilidade da condição de profissional liberal, o que impediria o exercício da profissão como autônomo, limitando sua atuação somente como empregado. O argumento básico é que, não possuindo formação universitária, não poderia ser profissional liberal. Isso em 1982. Na ocasião, presidia eu o Sindicato dos Contabilistas de Volta Redonda e impugnei a decisão recorrendo ao ministro do Trabalho, juntamente com a Confederação Nacional das Profissões Liberais, as federações dos contabilistas dos estados de Minas e Goiás, do Rio Grande do Sul, bem como dos sindicatos de contabilistas de Londrina, Caxias do Sul, Paraná e Belo Horizonte. O ministro Murilo Macedo, então ministro do Trabalho na época, reformulou a decisão e determinou o enquadramento dos técnicos no âmbito da Confederação Nacional das Profissões Liberais. Como se vê, essas tentativas vêm de longa data, culminando agora com um texto legal aprovado, mas ainda não executado. Temos tempo para corrigir a aberração resultante da aplicação da Lei 12.249, aprovada, como já disse, subrepticiamente no projeto de conversão da MP 472 de 2009. Senadores, temos tempo para corrigir o dano que pode ser perpetrado na vigência do dispositivo citado. O restabelecimento e a garantia do texto constitucional do livre exercício do trabalho não pode ser violado, em detrimento aos interesses da sociedade brasileira, impedindo seus cidadãos de exercitarem sua legítima escolha profissional. É isso, senador, que eu tinha a dizer. E, anexo a esse documento, entrego a Vossa Excelência esse discurso, me foi dito, e também um abaixo-assinado que me foi entregue ontem para o representante de Petrópolis, de uma escola técnica da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. O senhor conhece uma escola técnica, assinada por os professores, alunos e familiares dos estudantes do Colégio Estadual Irmã Cecília Jardim, situada na Rua Machado Fagundes, Estrada da Saudade, Cascatinha, Petrópolis. É a única escola técnica que tem em Petrópolis. Vimos, pelo presente abaixo-assinado, manifestar nosso apoio à revogação do parágrafo 2º do artigo 12, introduzido pela Lei 12.429, que altera e limita até junho de 2005 o direito do técnico de contabilidade de se inscrever em conselhos, etc, etc. Está aqui um abaixo-assinado com 142 assinaturas, um dos primeiros que estão sendo preparados para ser encaminhado a Vossa Excelência e a esta comissão. Muito obrigado.